O milagre que mudou a vida de Amanda, quando a fé venceu a dor. Amanda tinha apenas 24 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia impossível de suportar. Desde os 16, ela sofria com uma doença degenerativa nas articulações que, aos poucos, foi tirando sua mobilidade. Os médicos davam o mesmo veredito: não há cura, só paliação. Os remédios aliviavam a dor por algumas horas, mas a cada manhã ela acordava com as juntas inchadas, os dedos das mãos retorcidos e as pernas tão fracas que mal conseguia se levantar da cama. A última vez que tentou andar sem muletas, caiu no chão do banheiro e ficou lá, chorando, até a irmã chegar do trabalho e encontrá-la. O pior não era a dor física. Era a vergonha. Amanda evitava sair de casa, cancelava compromissos, mentia para as amigas dizendo que estava ocupada. Na verdade, tinha medo de ser julgada, de ouvir cochichos: coitada, tão nova e já aleijada. O namorado, que jurava amor eterno, começou a se afastar. Não aguento ver você assim, ele disse certa noite, antes de sumir de vez. Foi o golpe final. Amanda se trancou no quarto, parou de comer direito e só saía para as consultas no hospital, onde os médicos apenas balançavam a cabeça, compassivos, mas sem esperança. Até que, numa tarde chuvosa, sua mãe ligou desesperada. Filha, a dona Márcia, nossa vizinha, me contou que na Igreja Universal tem gente sendo curada de coisa pior que a sua. Ela mesma viu uma moça com câncer terminal sair andando do altar depois da oração. Amanda riu amargamente. Mãe, por favor. Eu já tentei de tudo. Remédio, fisioterapia, até benzeção com aquela senhora do bairro. Nada adianta. Mas isso é diferente, Amanda. Lá eles oram com fé, tem unção, tem o pastor. Eles falam que Deus ainda faz milagres hoje. Amanda desligou o telefone irritada, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua cabeça. Deus ainda faz milagres hoje. Ela não acreditava mais em milagres. Mas também não acreditava que sua vida pudesse piorar. 3 dias depois, arrastando as muletas, Amanda entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela se sentiu pequena diante daquele mar de pessoas que cantavam com os braços levantados, como se realmente acreditassem que algo sobrenatural poderia acontecer ali. Uma senhora de cabelo branco a abordou com um sorriso. Primeira vez aqui, minha filha. Deus te trouxe. Venha, senta aqui na frente, perto do altar. Hoje é o seu dia. Amanda se sentou num banco da terceira fileira, as mãos trêmulas apertando as muletas. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre fé. Não era um sermão bonito ou poético, era direto, forte, como um socorro. Deus não é um Deus de derrota. Ele não te deu essa doença, mas ele pode tirá-la de você. Mas para isso, você tem que crer de verdade. Não adianta vir aqui só para chorar, tem que vir para lutar. Amanda sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança, era raiva. Raiva de Deus, raiva da doença, raiva de si mesma por estar ali, mais uma vez, buscando algo que provavelmente não ia acontecer. Mas quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela, sem pensar, ergueu o braço. Imediatamente, 2 obreiras vieram até ela, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz alta, com uma autoridade que Amanda nunca tinha ouvido antes. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Essa jovem é propriedade do Senhor. Satanás, solta ela. Amanda sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas vieram sem controle. O pastor se aproximou, pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa. Receba sua cura, filha. Deus já te libertou. Ela queria acreditar. Mas como? Suas pernas ainda doíam, seus dedos ainda estavam deformados. O pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou nos seus olhos e disse: a fé não é sentir. É decidir crer, mesmo quando tudo diz o contrário. Você vai voltar aqui na campanha da próxima semana, e vai trazer sua oferta de fé. Deus honra quem o busca com sacrifício. Amanda saiu da igreja naquela noite com uma mistura de dúvida e uma pontinha de algo novo. Nos dias seguintes, a dor continuou, mas ela começou a fazer algo que não fazia há anos: orar.
Não eram orações bonitas ou longas, eram gritos, às vezes. Se você existe, me mostra. Ela ligou a TV e começou a assistir aos cultos pela internet. Ouviu testemunhos de pessoas que tinham sido curadas de câncer, de paralisia, de depressão. Por que não eu? Pensava. Na quarta-feira, foi à corrente de oração. Lá, viu dezenas de pessoas ajoelhadas, chorando, clamando. O pastor impôs as mãos sobre cada uma, e o chão parecia tremer com a intensidade das preces. Quando chegou sua vez, ele segurou suas muletas e disse: "Joga isso fora, Amanda. Você não vai precisar mais." Ela hesitou. Aquelas muletas eram sua segurança. Sem elas, cairia. Mas algo dentro dela gritou: "Confia." Com as mãos trêmulas, ela as empurrou para o lado e, apoiada no braço do pastor, deu um passo. A dor veio forte, como uma facada. Ela quase desistiu, mas então ouviu a voz do pastor: "Não olha para a dor. Olha para Jesus. Ele já te curou." Amanda fechou os olhos e deu outro passo. E outro. E outro. De repente, percebeu que estava andando manquejando, sim, mas andando sem as muletas. Um grito saiu de sua boca, e a igreja inteira explodiu em louvor. As pessoas corriam para abraçá-la, chorando, agradecendo a Deus. O pastor levantou suas mãos e declarou: "Glória a Deus." Mais um milagre no meio do povo. Mas Amanda sabia que aquilo era só o começo. Nas semanas seguintes, ela não faltou a nenhum culto. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde queimou simbolicamente todos os laudos médicos que diziam que ela nunca mais andaria. Deu seu dízimo e ofertas com alegria, mesmo quando o dinheiro era pouco, porque aprenderá que Deus abençoa quem o coloca em primeiro lugar. Nas vigílias de madrugada, ela orava até o sol nascer, declarando: "Eu sou curada. Meu corpo pertence a Jesus." Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora progressiva, as articulações voltando ao lugar, a inflamação sumindo. "É remissão espontânea", disseram, incrédulos. Mas Amanda sabia a verdade: era a mão de Deus. Hoje, 2 anos depois, Amanda não só anda como corre. Ela é obreira na igreja, ajuda na corrente de oração e compartilha seu testemunho para encorajar outros que chegam quebrantados. Sempre que alguém pergunta como tudo aconteceu, ela responde com um sorriso: "Não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir. Mas aprendi que a fé não é só pedir, é lutar. É decidir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E quando a gente entrega tudo a Ele, os milagres acontecem." Ela olha para as mãos, agora livres da deformação, e acrescenta: "A Igreja Universal me ensinou que Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Mas para ver o milagre, a gente tem que fazer a nossa parte, crer, obedecer e não desistir nunca." E com isso, ela se junta ao coro dos que, como ela, descobriram que para Deus não há impossíveis. No mesmo culto onde Maria compartilhava seu testemunho, sentada nos bancos da frente estava a Dona Ana, uma senhora de 68 anos que há mais de 10 anos lutava contra um problema nas pernas. Os médicos tinham dito que era artrose avançada, que ela jamais voltaria a andar sem muletas e que a dor só pioraria com o tempo. Ela já tinha tentado de tudo: remédios, fisioterapia, até mesmo cirurgias, mas nada adiantava. As noites eram as piores, ela acordava com as pernas latejando, como se estivessem sendo esmagadas, e muitas vezes chorava sozinha, sem forças nem para se levantar e buscar água. Mas naquela noite, enquanto ouvia Maria falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou. Quando o pastor fez o chamado para quem queria receber o milagre, Dona Ana, mesmo com dificuldade, se levantou apoiada nas muletas e foi até a frente. As lágrimas escorriam enquanto ela orava em voz baixa: "Senhor, o Senhor vê minha dor. Não aguento mais. Preciso de um milagre." O pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, eu determino que essa dor saia agora. Que os ossos sejam restaurados, que os ligamentos sejam fortalecidos. O que o diabo roubou, Deus está devolvendo."
Dona Ana sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica passasse por elas. De repente, uma força que ela não tinha há anos a fez soltar as muletas. Tremendo, ela deu um passo, depois outro, e outro. A igreja inteira explodiu em gritos de glória quando viu a senhora, que há uma década dependia das muletas, andar firme, sem dor, como se nunca tivesse tido nenhum problema. Eu tô andando. Eu tô andando sem dor. Ela gritava, abraçando todo mundo ao redor. O pastor pediu que ela testasse as pernas, e ela, emocionada, até pulou levemente no lugar, algo que nem em sonho imaginava fazer novamente. Glória a Deus! Isso aqui é coisa do Senhor. Nos dias seguintes, Dona Ana voltou ao médico para exames. O ortopedista, espantado, comparou as novas radiografias com as antigas e não encontrava explicação. Isso não tem lógica médica, disse ele, coçando a cabeça. Sua artrose regressiu. É como se suas articulações tivessem sido renovadas. Dona Ana apenas sorriu e respondeu: não foi a medicina, doutor. Foi Jesus. Na Igreja Universal, eu encontrei um Deus que ainda faz milagres. Hoje, Dona Ana não só anda sem muletas como dança nos cultos. Ela faz parte do grupo de senhores da igreja e toda semana visita hospitais e asilos para orar pelos doentes. Sempre que alguém duvida se Deus ainda opera milagres, ela conta sua história e desafia: experimenta você também. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, que já estava desistindo, imagine o que Ele pode fazer por você. E assim, mais uma vida transformada se junta ao coro dos que provaram que, onde a medicina diz não tem jeito, Deus responde: para mim, tudo tem jeito. A Igreja Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se torna possível, onde vidas são restauradas e onde, a cada culto, novas histórias de milagres são escritas porque Deus não mudou, e sua mão ainda está estendida para quem crer. No mesmo bairro onde Dona Ana agora dança livre das dores, morava o jovem Lucas, um rapaz de 22 anos que há 3 anos vivia trancado em casa. Um acidente de moto havia deixado suas pernas paralisadas e os médicos foram claros: você nunca mais vai andar. A depressão veio junto com a cadeira de rodas. Os dias se tornaram uma rotina de escuridão, janela fechada, cortinas pesadas, e a sensação de que sua vida tinha acabado antes mesmo de começar. Sua mãe, Dona Márcia, era evangélica, mas Lucas não queria nem ouvir falar de Deus. Se ele existe, por que me deixou assim? Gritava, enquanto atirava ao chão os folhetos de oração que ela deixava ao lado de sua cama. Até que um dia, Dona Márcia, já sem forças para discutir, apenas chorou: filho, eu não aguento mais ver você desse jeito. Vamos só uma vez na Universal. Se não mudar nada, pelo menos você sai de casa. Lucas, mais por cansaço do que por vontade, aceitou. Chegando à igreja, o que mais o chocou não foram os cânticos ou as palavras do pastor, mas a imagem de Dona Ana, aquela senhora que todo mundo no bairro conhecia como a aleijada, dançando no altar, com os braços erguidos e um sorriso que parecia iluminar o lugar. Esse povo é louco, pensou. Mas algo dentro dele se mexeu. Quando o pastor fez o apelo: quem aqui precisa de um milagre? Dona Márcia empurrou a cadeira de Lucas para frente. Ele resistiu, mas as lágrimas já escorriam. Senhor, o Senhor sabe o que eu passei. Se o Senhor existe, me mostra agora, Lucas desafiou, entre soluços. O pastor orou, impôs as mãos sobre sua cabeça, e então, uma dor aguda percorreu suas pernas. Não era a dor fantasma que ele sentia há anos, era algo diferente, como se corrente elétrica estivesse reativando nervos mortos. Levanta, em nome de Jesus, o pastor ordenou. Lucas tentou. Tremendo, apoiou as mãos no braço da cadeira, e se levantou. Os gritos de alegria abafaram até o som dos instrumentos. Lucas deu um passo, depois outro, e então correu correu pelos corredores da igreja, enquanto a congregação chorava e louvava. Sua mãe caiu de joelhos, as mãos no rosto: meu filho está andando. Meu filho está andando. Naquela noite, Lucas não só recuperou a mobilidade como sentiu algo que há anos não experimentava: esperança. Hoje, ele é um dos jovens mais ativos da Universal. Toda semana, leva outros deficientes físicos aos cultos, contando sua história: eu era um morto-vivo, mas Deus me ressuscitou. Se ele fez isso por mim, que já tinha desistido de tudo, imagine o que pode fazer por você. E assim,
Como Dona Ana, ele se tornou mais uma prova viva de que, onde os homens veem limites, Deus vê oportunidades. Porque na Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E a cada teste que o inimigo lança, Deus responde com um testemunho ainda maior, provando que sua fidelidade não tem data de validade. A pergunta que fica é: qual será o próximo milagre? Talvez seja o seu. Basta crer. Na mesma igreja onde Lucas encontrou sua libertação, uma mulher chamada Marisa chegava arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Havia 3 anos, ela lutava contra uma depressão profunda que a deixava acamada por dias, sem forças nem para cuidar dos 2 filhos pequenos. Os médicos tinham receitado remédios fortes, mas nada adiantava. Eu só queria sumir, confessava entre soluços ao pastor, durante a oração no altar. Foi então que, em um culto de quarta-feira, enquanto o bispo falava sobre a autoridade do nome de Jesus, algo dentro dela mudou. Não foi um alívio passageiro, mas uma paz que invadiu sua alma como um rio. Ela sentiu mãos invisíveis tirando um peso das suas costas como se alguém literalmente a carregasse. Naquela noite, Marisa dormiu sem pesadelos pela primeira vez em anos. Mas o milagre não parou aí. No domingo seguinte, ela voltou à igreja com um sorriso tímido e um relato que deixou todos emocionados: Deus não só tirou a tristeza, como me deu um propósito. Hoje, Marisa lidera um grupo de apoio para pessoas com depressão na Universal, usando sua própria história para mostrar que a fé é o antídoto para o desespero. Se Deus me levantou do fundo do poço, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um, diz ela, segurando a Bíblia com firmeza. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um casal desempregado há quase um ano, Roberto e Fernanda, chegou à igreja como último recurso. As contas se acumulavam, e a esperança de um futuro melhor parecia distante. Mas durante a corrente de oração, o pastor fez uma declaração que ecoou no coração deles: Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele não deixará faltar nada aos seus filhos. Naquela mesma semana, Roberto recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes, o cargo era dele. Fernanda, por sua vez, foi chamada para um trabalho temporário que, milagrosamente, virou efetivo. Hoje, eles não só quitam suas dívidas como ajudam outros irmãos em dificuldade financeira. A Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar de transformação, afirma Roberto, com os olhos brilhando. E assim, história após história, a igreja continua sendo um farol de esperança. Porque Deus não muda. O que Ele fez ontem, faz hoje, e fará amanhã na vida de quem crer. O milagre de Lucas, de Marisa, de Roberto e Fernanda não são exceções, são provas de que, quando entregamos nossas lutas a Jesus, Ele escreve um final diferente. E a pergunta permanece no ar, como um convite: qual será o próximo milagre? Talvez seja o daquela mãe que ora pelo filho nas drogas. Ou daquele homem que perdeu tudo, mas ainda tem fé. Ou até mesmo o seu. Porque na Universal, Deus não faz acepção de pessoas, Ele só espera um coração disposto a confiar. E quando isso acontece, o impossível se torna realidade. No mesmo domingo em que Roberto deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana sentou-se nos bancos do fundo da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado ali depois de meses sem dormir direito, com a cabeça cheia de contas atrasadas e a alma pesada por uma notícia que receberá há 2 semanas: seu marido, José, fora diagnosticado com uma doença rara no fígado. Os médicos disseram que, sem um transplante urgente, ele não sobreviveria mais que 6 meses. Ana já tinha chorado todas as lágrimas que podia. Tentou orar em casa, mas as palavras não saíam, só desespero. Até que, naquela manhã, enquanto passava em frente à igreja, ouviu o coro cantando: Deus é fiel, Ele não muda, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Algo dentro dela estremeceu. Ela entrou, quase sem acreditar que aquilo fosse para ela. Enquanto o pastor pregava sobre a fidelidade de Deus, Ana sentia cada palavra como um abraço. Quando chegou o momento da oração, ela se levantou, mesmo com as pernas fraquejando, e foi até o altar. As mãos dos obreiros se apoiaram em seus ombros, e ela ouviu: Senhor, toca no corpo de José. Renova seus órgãos, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus, a doença sai agora. Ana não sentiu nada de extraordinário na hora, nenhum arrepio, nenhuma voz do céu. Mas quando chegou em casa, José, que mal conseguia se levantar da cama há dias, pediu água com uma voz mais firme. No dia seguinte, ele acordou com fome.
E na semana seguinte, os exames que deveriam confirmar a piora mostraram algo que os médicos não conseguiram explicar: os níveis do fígado estavam normalizando. Isso não faz sentido, disse o hepatologista, coçando a cabeça. É como se o órgão estivesse se regenerando sozinho. Hoje, 3 meses depois, José está de pé, voltando ao trabalho aos poucos, e os dois estão na igreja toda quarta-feira para agradecer. Eu quase desisti, confessa Ana, segurando a mão do marido durante o culto. Mas Deus não desistiu de nós. Ele só estava esperando eu parar de tentar resolver tudo sozinha e entregar a ele. Enquanto eles falam, do outro lado do templo, um jovem chamado Tiago ouve tudo com os olhos cheios d'água. Ele veio à Universal arrastado pela tia, depois de uma briga feia com a namorada, que terminou o relacionamento dizendo que ele nunca ia mudar. Tiago estava prestes a desistir de tudo até da vida. Mas ao ver José e Ana abraçados, algo nele quebrou. Se Deus fez isso por eles, pensou, será que pode fazer algo por mim? E assim, mais uma história começa. Porque na Universal, os milagres não são apenas do passado, eles estão acontecendo agora, enquanto você lê isso. Talvez no banco ao seu lado esteja alguém que chegou quebrado, mas sairá de lá restaurado. Talvez você mesmo seja o próximo a descobrir que, quando Deus entra na história, o fim é vir apenas o começo de algo novo. E o melhor de tudo: você não precisa ser perfeito. Não precisa ter fé do tamanho de uma montanha. Basta dar o primeiro passo como Ana fez, como Tiago está fazendo agora, e deixar Deus mostrar que, para ele, não existe caso perdido. Só corações esperando para serem transformados. O milagre de Tiago. Tiago entrou na Universal arrastando os pés, mas saiu com os olhos brilhando. Não foi imediato, houveram noites de luta, orações entre lágrimas, momentos em que a dúvida batia a porta. Mas a cada culto, algo dentro dele se reconstruía. Primeiro, veio a paz. Depois, a força para enfrentar os credores e reconstruir sua pequena oficina. Um cliente inesperado apareceu, pagando adiantado por um serviço que salvou suas contas. Depois, outro. E outro. Em 6 meses, o que era falência virou prosperidade, o que era solidão, virou uma mesa farta com amigos que nem sabia que tinha. O maior milagre, porém, não foi o dinheiro. Foi o reencontro consigo mesmo. Tiago descobriu que Deus não apaga o passado, ele o redime. As cicatrizes de suas escolhas erradas se tornaram testemunho: se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Reflexão final. A vida às vezes nos empurra para beiras escuras, onde tudo parece perdido. Mas Deus não trabalha com fins, ele trabalha com recomeços. Ana e José, Tiago e tantos outros são provas de que o milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. O que você chama de anfinha pode ser apenas o silenciamento antes da sinfonia. Lição de vida. Deus não exige que você esteja inteiro para começar, ele só pede que você comece. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que, mesmo no caos, há uma mão segurando a sua. Hoje, alguém está orando por um milagre que você já viveu. Não guarde sua história. Compartilhe. Porque milagres não são para serem admirados de longe, são para serem vividos, e depois, passados adiante. E quem sabe? Talvez a próxima história de transformação que a Universal conte, seja a sua.